forma, eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes, os judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Jesus foi verdadeiro com seus discípulos, então os discípulos de Jesus também precisam ser verdadeiros. Amém? Glória a Deus. De manhã eu falei, se não está sendo pregado aqui o que é verdade, não precisa mais ouvir mais nada aqui. Bom, então veja, o discípulo de Jesus precisa ser verdadeiro, sabe? Precisamos reconhecer as dificuldades, por pior que seja, mas declarar a verdade, declarar a vitória, declarar, sabe, a verdade por meio de Jesus Cristo. Outra coisa que é importante para o discípulo de Jesus é ter discernimento. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 22. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreender, dizendo, eu fico imaginando a cena. Pedro pega pelo braço de Jesus, chama para um canto, porque Jesus está falando para os outros, chama para um canto e diz, ei, não fala assim não. Você não vai ser morto, você não vai morrer, você não vai fazer, sabe? Não. Nesse ponto podemos observar que faltou discernimento, tanto que leva Jesus a repreender Pedro. Então precisamos ter discernimento, porque a palavra nos diz. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, e nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer que eu tropece. Pois pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Já observamos lá que após Jesus ser batizado, Jesus ouve a voz, este é meu filho amado, a quem me agrada muito. Aí é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para jejuar por 40 dias, por 40 noites. Então você já vê ali o inimigo entrando em atividade, sendo uma pedra de tropeço, sabe? Tentando logo aquele que não pode ser tentado. Pois foi lá tentar Jesus. Amém? Vai estar uma mensagem aí no canal sobre a tentação de Jesus, para que você também não caia em tentação e aprenda com o mestre da verdade. Amém? Então, discernimento. 1 João capítulo 3, versículo 8. Vamos ler o que está escrito lá. 1 João, glória a Deus. Achei. Primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 8. Escrito está, e eu leio assim, quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Precisamos ter discernimento se somos verdadeiros discípulos de Cristo. Precisamos ter discernimento da palavra. Não dar ouvido ao diabo e anular pelo poder de Jesus Cristo, né, a ação do diabo. E outro ponto que podemos observar é ter abnegação. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 24. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então temos aqui um chamado para negar as nossas próprias vontades, para negar os nossos próprios desejos. Temos aqui um chamado para morrer como o mestre, né, morreu. Amém? Glória a Deus. Então temos aqui um chamado, em outras versões diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome sua cruz e siga-me. O verdadeiro discípulo de Jesus abandona tudo para seguir o mestre. Para concluir, e nós correr para o abraço em nome de Jesus, para ser discípulo de Jesus é preciso disposição para aprender mais da palavra. Amém? Então você já entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Creio eu que você
anotou de alguma forma, né, todos esses pontos. Anota na sua mente